Voltamos com Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, estou conversando com o professor de História do Direito Brasileiro da Universidade de Brasília, Ibsen Noronha. Ele escreveu o livro Aspectos do Direito no Brasil Quinhentista, Consonâncias do Espiritual e do Temporal. Ibsen, no bloco anterior você ia começar a falar sobre antropofagia? Exatamente. Antropofagia ou canibalismo, para usar um termo mais corrente. Aliás, que não é nenhuma coisa do século XVI, do Brasil quinhentista. Houve um caso de antropofagia há poucos meses no norte do Brasil. E até em Brasília já houve caso de antropofagia. Mas vamos analisar no século XVI esse problema, esse costume que efetivamente havia. Há autores, antropólogos que estudaram a questão da antropofagia nos índios brasileiros como um elemento ritualístico e até religioso. Ora, se há uma carga jurídica nele, é preciso ainda fazer um estudo mais profundo. Mas o fato é que existia a prática por algumas tribos da antropofagia, do canibalismo e comer carne humana. Os portugueses se deparando com isso, e isso foi um problema moral que foi logo discutido, condenaram. Houve uma condenação desse costume, e os jesuítas, num certo momento, pediram para que houvesse uma lei contra a antropofagia. Essa lei foi dada, efetivamente. Historicamente, infelizmente, o texto se perdeu. Nós só conseguimos saber que ela existe por fontes secundárias. O texto da lei propriamente não existe. Mas nós sabemos por outras cartas que foram escritas na época que foi dada essa lei pelo terceiro governador-geral, Mendes Sá. Aliás, fundador do Rio de Janeiro, da onde vem a Carolina. Então, Mendes Sá publicou essa lei e proibiu a prática do canibalismo com penas muito graves. Ora, a antropofagia era um hábito, então, condenado moralmente, condenado segundo os critérios do direito natural, que era muito aplicado na época. Por quê? Qual é a razão disso? É que o homem, ele não pode utilizar o outro homem como meio. Nós temos um fim em nós mesmos. Então, se alimentar de outra pessoa do ponto de vista racional, quebra a ordem natural das coisas. Então, Santo Agostinho dizia, na Idade Média, sirva a ordem e a ordem vos servirá. Nesse caso, era considerado pelo direito canônico e pelo direito natural uma desordem que devia ser extirpada. E, efetivamente, essa lei começou a extirpar o canibalismo, a antropofagia do Brasil. Ibsen, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Parabéns pelo programa. Obrigada. Pedro Gordilho abriu as portas de sua biblioteca pessoal e nos mostrou as obras que ele considera essenciais na vida dele. Veja só. Pedro Gordilho é baiano de Salvador e se formou em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ele advoga desde 1961. Foi procurador do Estado da Bahia, ministro do TSE e membro fundador do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Eu gostaria de ressaltar que tenho um grande prazer em partilhar um pouco da intimidade da minha biblioteca, reunindo livros nos últimos 50, 55 anos, muitos deles vindos da biblioteca do meu pai, notadamente livros de direito civil e comercial de autores franceses, que eu já estou tendo o prazer de repassá-lo já para minha filha, que está completando o curso de Direito este ano. Eu não sou um bibliófilo, eu não sou um colecionador de livros raros, eu não busco o incomum, não busco o inusual. Eu busco livros e objetos que me ajudam a pensar e que alimentam o meu pensamento, a liberdade de espírito. É sobretudo nos livros que retratam o grande universo do direito que encontro e procuro praticar o grande lema que vem de Kant. O direito é a liberdade. Durante a vida profissional, o livro mais marcante foi o Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda, que está aqui na minha frente, em 60 volumes. Esse livro é um livro que tem
contempla respostas para todas as indagações dos advogados, dos juízes, dos membros do Ministério Público. Talvez seja uma obra única na história da produção intelectual no ramo do direito. Finalmente, no período em que estive no Tribunal Superior Eleitoral, é o período da redemocratização do Brasil. Eu fui nomeado em 1975 como juiz substituto, depois, em 1978, fui nomeado ministro efetivo na cota dos advogados, tendo ficado lá até o ano de 1982. Nesse período da redemocratização, as liberdades públicas estavam todas asfixiadas. Nós vivíamos o regime militar e, aos poucos, a sociedade brasileira ia conquistando os seus direitos, reconquistando os seus direitos, fazendo voltar através, isto é que é importante assinalar, uma interpretação construtiva do direito engessado emanado do governo militar. Então, para esta época, foi de grande interesse, de grande importância para mim, como ministro do TSE, a obra maior de Georges Bourdieu, chamado Ciência Política, Science Politique, uma obra em 10 volumes, e eu considero que esta é a obra maior em matéria de direito público de nosso tempo, que se encontra na outra extremidade do interesse e da alta qualificação intelectual em relação à obra de Pontes de Miranda. Eu diria que esta é a obra maior em matéria de direito público e Pontes de Miranda é a obra maior em tema de direito privado. E para este tipo de trabalho, para mim foi de muita utilidade a consulta permanente das obras que ensinam o jurista a interpretar a lei e o direito. A maior delas, em língua portuguesa, é a obra de Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. Aqui está, que contempla muitos ensinamentos que autorizam a interpretação evolutiva do direito, a interpretação construtiva do direito. Em muitos assuntos, em muitos temas, essas regras que o Maximiliano nos trouxe ajudaram muito a mim próprio no exame das questões, dos casos concretos que me foram trazidos, permitindo uma visão evolutiva, construtiva da norma existente então. Esta foto é a foto do meu pai, muito jovem, era prefeito da cidade de Salvador quando foi fotografado, tinha 44, 45 anos, e eu tenho ali como um guia. E antes de concluir, eu queria deixar um registro de que eu entendo que esse nosso encontro pertence a Hemingway, Rachmaninoff e Thomas Mann. Hemingway porque nos ensinou a arte de escrever, de viver e de morrer. Rachmaninoff porque soube sair da desventura profunda e atingir a linha do esplendor, compondo a obra mais amada de todos os tempos, que é o seu concerto número 2 para piano e orquestra. E Thomas Mann, porque nos ensinou as 3 condições sob as quais vale a pena viver. Primeiro, a liberdade de espírito. Em segundo lugar, a solidariedade. Em terceiro lugar, a fantasia. O Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o jornalista Márcio Chaer, editor do Anuário da Justiça dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. E no Ex Libris você vai conhecer as obras preferidas do advogado Luiz Roberto Barroso. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço: iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!